Cartola sob suspeita. Chefão da CBF abandona Congresso da FIFA na Suíça às vésperas de eleição na entidade. O presidente da Federação Internacional diz que corruptos são a minoria. Who are corrupt in football are in a thin minority. Michel Platini pede renúncia de Joseph Blatter. O nome de José Maria Marinho é retirado da sede da CBF no Rio. Senado e Polícia Federal vão investigar corrupção no futebol brasileiro. Presos assaltantes que atropelaram e mataram biomédica. Um deles é menor, com vários registros policiais. No Rio, erro em atendimento de lanchonete termina em violência e racismo. Senado aprova aumento de impostos para produtos importados. O fim da reeleição e a doação de empresa para partidos. Entenda o que muda com a reforma política aprovada na Câmara. Durante a votação, deputado se diverte vendo vídeo pornô no celular. Resta um. O Cruzeiro leva um passeio do River em casa e o Internacional é o único brasileiro na Libertadores. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um dia depois da prisão de 7 dirigentes do futebol, o chefão da FIFA, Joseph Blatter, apareceu em público para fazer o discurso de abertura do Congresso da Federação Internacional de Futebol. Falou menos de 10 minutos e disse que os corruptos são minoria no mundo do futebol. Sob pressão dos europeus para renunciar ao cargo, Blatter demonstrou disposição para resistir às denúncias e concorrer ao 5º mandato. O enviado especial à Suíça, Sérgio Uth, conta como foi o dia seguinte ao maior abalo da estrutura do esporte mais popular do planeta. There can be no place for corruption of any kind. Era para ser um evento festivo, mas assim que chegou ao palco, Joseph Blatter hesitou para começar seu discurso. O homem que luta por um 5º mandato como presidente da FIFA disse que não consegue monitorar as ações de todos o tempo todo e que os corruptos são minoria na entidade. Ele se referia aos dirigentes que começaram a ser presos na quarta-feira, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. O grupo é acusado de receber propina para facilitar contratos sobre direitos de publicidade e transmissão de jogos de torneios oficiais. Segundo o Ministério da Justiça da Suíça, Marinho está numa cela individual, pequena, com banheiro, num presídio do país cujo nome é mantido em segredo por motivos de segurança. Blatter disse que não sabia das falcatruas, mas não convenceu pessoas como o presidente da Federação Holandesa de Futebol, que defende a renúncia dele. Ele é responsável, ele não pode dizer apenas que está limpo. Não me diga que ele não sabe. Van Praag desistiu de se candidatar a presidente da FIFA e, como a maioria dos europeus, agora formou um exército para derrubar Joseph Blatter. Esse é o momento em que o presidente da Federação Europeia de Futebol, ex-jogador da França, Michel Platini, anuncia a decisão dos europeus de não boicotar as eleições da FIFA programadas para amanhã, ao contrário do que foi cogitado. Os europeus decidiram que vão votar em massa no candidato da oposição. Se o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, o único que enfrenta Blatter, não ganhar, os europeus dizem que vão discutir, inclusive, um boicote à próxima Copa na Rússia, em 2018. Michel Platini disse que se sente insultado e enojado com o que aconteceu. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Se os europeus vão votar em peso contra Blatter, o atual presidente da FIFA poderá ganhar sua reeleição com os votos das federações da Ásia, África e América Latina, onde tem muitos aliados. Mas depois do escândalo, surpresas podem acontecer. Vai ser um clássico fora dos gramados, de bastidores, para decidir que cara terá a dona do futebol mundial nos próximos 5 anos. Joseph Blatter, que você acabou de ver aí, não foi citado, pelo menos por enquanto, na investigação da Polícia Federal Americana, né? Mas é claro que ele está no olho do furacão. É isso aí, a imprensa da Europa coloca em dúvida a inocência do suíço, que está há 17 anos à frente da federação mais importante do futebol mundial. Blatter, have some shame.
Blatter tenha vergonha, diziam manifestantes em frente ao prédio do Congresso da FIFA, na Suíça. Com cartazes de "O jogo acabou", um boneco de Joseph Blatter foi colocado atrás das grades. Ele não quer se responsabilizar pelo escândalo e precisa sair, disse essa manifestante. Pressão nas ruas e de governos na Europa. O primeiro-ministro britânico David Cameron defendeu reformas na FIFA e a saída de Blatter do comando. A imprensa da Inglaterra, país que perdeu para a Rússia a disputa da sede da Copa de 2018, fez uma série de críticas ao mandatário suíço. O The Sun chamou Blatter de tirano e o The Times falou em Copa do Mundo da fraude. O francês Libération ironizou: FIFA Nostra, uma referência à máfia italiana Cosa Nostra. O ministro das Relações Exteriores da França defendeu o adiamento das eleições para evitar uma imagem mais desastrosa. Muitos analistas europeus acreditam que a pressão e a indignação mundial não vão impedir a reeleição de Blatter. Ele já superou muitos golpes e, com o apoio que tem, vai sobreviver a mais um, mesmo causando prejuízos à imagem da FIFA. Quem saiu em defesa de Joseph Blatter foi Vladimir Putin, o presidente da Rússia, país que vai sediar a próxima Copa do Mundo em 2018. Putin disse que a FIFA é vítima de toda essa história, só que a justiça americana tem uma opinião bem diferente. Fernanda Bach. Nos Estados Unidos, a FIFA está sendo tratada como a máfia. A ação movida pelo tribunal americano considera a entidade um órgão criminoso, onde acontecia corrupção sistêmica. No documento, os cartolas são chamados de conspiradores que agiam para esconder atividades ilegais e ocultar o dinheiro arrecadado. Quase R$500 bilhão teriam sido desviados ao longo de 2 décadas. Os acusados usavam serviços de consultoria para legitimar os pagamentos. Loretta Lynch, a mulher que lidera a ofensiva contra o maior escândalo da história do futebol, detalhou que o esquema na FIFA acontece há 2 gerações de executivos. Empresas americanas que têm laços com a FIFA reagiram, ameaçando suspender os contratos de patrocínio e também declararam repúdio ao esquema de corrupção. Já as instituições financeiras mencionadas no processo garantem que estão colaborando com as investigações. Mas como o resto do mundo reage ao fato de que a organização que controla o futebol é encarada como uma empresa criminosa perante a lei americana? Muitos observadores internacionais parecem aliviados. A sensação é de que finalmente alguém tenta limpar a bagunça e mudar o jogo notoriamente sujo. Nós somos fãs devotos do esporte e observávamos que algo não estava certo há muito tempo, disse esse homem no Canadá, país que recebe a Copa do Mundo de futebol feminino em junho. Esse jornalista escocês revelou ser colaborador do FBI. Segundo Andrew Jennings, muitas outras informações ainda virão à tona. Ele afirmou que os brasileiros Ricardo Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e João Avelange, ex-presidente da FIFA, também estão na mira dos investigadores. Na visão do presidente russo, a FIFA é a vítima. Para Vladimir Putin, a atitude dos Estados Unidos é uma demonstração imperialista injustificável. Ele acredita que tudo não passa de uma tentativa de impedir que Joseph Blatter seja reeleito como presidente da entidade. A Rússia recebe a próxima Copa do Mundo em 2018 e agora o processo de candidatura do país está sob suspeita. E vamos voltar a Zurique, onde está o nosso repórter Sérgio Uti. Ele está ao vivo e acompanha todo o desdobramento do escândalo na FIFA. Pois é, Sérgio, boa noite. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, deu uma de leão da montanha, né, hoje, saída pela direita. Mas com a repentina volta ao Brasil, ele abre mão de votar amanhã na eleição do novo presidente da FIFA. Isso muda alguma coisa, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Nascimento. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Na verdade, não muda muito não, Nascimento. Del Nero deixou Zurique hoje à tarde de forma muito sutil e deve chegar a São Paulo amanhã às 5 da manhã. Como
Ele é membro do atual Conselho Executivo da FIFA, ele não votaria, mas a CBF terá um representante que deverá ser o presidente da Federação de Futebol do Ceará, e esse voto deverá ser para Joseph Blatter, como era de se esperar. Mas, como deixou a Suíça antes da hora, Deonér não vai participar de uma reunião importante no sábado, que vai decidir, entre outras coisas, se a América do Sul vai deixar de ter uma vaga para a Copa do Mundo. A investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugere que Deonér foi um dos beneficiados de um suborno de R$2 milhões para garantir direitos comerciais de torneios de futebol para a empresa Trafic, que também está sendo investigada, mas por enquanto ele não foi citado oficialmente, Nascimento. Sérgio, boa noite, obrigado. Aqui no Brasil, a CBF apresentou hoje ao Ministério Público Federal contratos firmados nas gestões anteriores. A Confederação Brasileira de Futebol afastou José Maria Marim do cargo de vice-presidente. O nome dele também foi apagado da sede da CBF. Jornalistas de vários países passaram o dia em frente à sede da CBF na zona oeste do Rio. Todos aguardavam a chegada da Polícia Federal. Mas novidade mesmo, só do lado de fora. O nome de José Maria Marim, que aparecia em destaque horas depois da prisão do dirigente, foi retirado da fachada. O destino de José Maria Marim é incerto. Promotores americanos querem que o brasileiro seja transferido da Suíça para uma cadeia nos Estados Unidos, mas isso pode levar algum tempo. Certo mesmo é que a CBF decidiu afastar Marim do cargo de vice-presidente. A Confederação também informou que vai reanalisar todos os contratos em vigor assinados nas gestões anteriores. Em mais um desdobramento do escândalo, a Polícia Federal esteve na sede da empresa Clefer, que pertence ao ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite. Os agentes recolheram documentos que serão enviados para os Estados Unidos. A empresa é suspeita de pagar propina à CBF para obter os direitos sobre a Copa do Brasil de 2015 a 2022. O contrato foi fechado por R$128 milhões. Kleber Leite negou qualquer irregularidade e disse que está colaborando com a investigação. Perguntaram se havia um cofre, mostrei, abri toda a empresa para eles, inteiramente à disposição, até porque não há absolutamente nada a esconder. Atletas e representantes do movimento Bom Senso Futebol Clube acompanham a faxina fora dos campos. Os próprios clubes têm essa condição hoje de pressionar a CBF para buscar o teu conhecimento realmente daquilo que acontece, para que aí sim a gente tenha uma abertura maior e uma melhora do nosso futebol. Esse dinheiro que está indo para o bolso dos cartolas tem que começar a ser injetado no futebol brasileiro mesmo. Já estão na prisão os 2 assaltantes acusados de matar a estudante de biomedicina Natália Félix, de 21 anos. Um deles é menor. Segundo a polícia, ele confessou que passou com o carro em cima dela. A primeira vítima dos criminosos é roubada horas antes do crime, como mostram as imagens das câmeras de segurança da rua. É esse o carro usado pelos assaltantes para atropelar e matar a estudante. A polícia chegou aos bandidos ontem à noite. Eles foram presos na região onde cometeram um crime na zona sul de São Paulo. Matheus José Moraes tem 19 anos, o outro apenas 16. Foi o próprio menor, que tem várias passagens pela polícia por porte de arma e roubo, quem confessou ter atropelado Natália Félix, de 21 anos. A jovem não teve chance de se defender. No domingo passado, Natália e a avó foram abordadas no trânsito. O assaltante mandou as duas descer e deitar no chão. Ele desconfiou da presença da polícia, entrou no carro do comparsa e, na fuga, passou por cima da jovem. 5 vezes já foi internado e agora vai ser internado pela 6ª vez. Foi por conta de 4 roubos e uma troca de tiros com a PM. Natália tinha 21 anos e estudava biomedicina. Parabéns! Outros 2 assaltantes estão sendo procurados. Todos serão indiciados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No início da noite, o menor foi encaminhado à Fundação Casa. O alemão Marcos Miller morreu na madrugada de hoje. Ele era morador do apartamento que explodiu no Rio de Janeiro há 10 dias. Marcos, que teve mais da metade do corpo queimado na explosão, estava internado neste hospital. Ele também tinha cortes nos braços e nas pernas, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
A polícia não definiu quando será o enterro, mas informou que Marcos será sepultado no Rio. No Recife, moradores que invadiram um terreno público e policiais entraram em confronto durante a reintegração de posse. As famílias reagiram à chegada dos policiais com garrafas e pedras. A polícia revidou com balas de borracha. Moradores ficaram feridos. Fiquei bala de borracha no meu pé. 400 pessoas invadiram o terreno vizinho ao aeroporto internacional, considerado área de segurança para pousos e decolagens. Barreiras de fogo foram montadas para impedir a ação de policiais federais, militares e do batalhão de choque. No fim da operação, todas as famílias foram retiradas. São cada vez mais comuns as denúncias de agressão contra médicos no estado de São Paulo, segundo o Conselho Regional de Medicina. Pois é, o último caso aconteceu esta semana no pronto-socorro do Hospital Municipal de Itapevi, que fica na Grande São Paulo. Isto é a recepção de um pronto-socorro. A médica agrediu ela primeiro. Pacientes acusam esta médica de agredir a filha de uma senhora que recebia atendimento. Mas é ela quem aparece com o rosto todo marcado. A confusão aconteceu há 3 dias neste hospital na Grande São Paulo. No fim da consulta, Jamie Claire, a filha de Dona Benedita, pediu à doutora Maria Cristina uma receita para um remédio de pressão alta da mãe. A médica se recusou a prescrever o medicamento, que, segundo ela, só deveria ser receitado pelo médico que trata a paciente. Na hora que a mãe levantou, abriu a porta para ela sair, essa moça, essa agressora, invadiu meu consultório, novamente me xingando. Ela enfiou a mão no meu rosto, me produzindo esses ferimentos. Jamie Claire diz que apenas se defendeu das agressões da médica. Quando ela veio em cima de mim, eu tentei me defender com as minhas mãos, né, para ela não me unhar. Foi na hora que a minha unha pegou e acertou no rosto dela. A Prefeitura de Itapevi vai averiguar o caso. Médicos e pacientes como inimigos, isso acontece bem mais do que se imagina e preocupa o Conselho Regional de Medicina. No estado de São Paulo, a cada ano é maior o número de casos registrados e parte da culpa é do próprio sistema público de saúde. A maioria dos locais onde ocorrem essas violências são postos de saúde, pronto atendimento, onde a qualidade da atenção não é adequada para a população. Uma divergência entre médicos impede a cirurgia de uma menina de 2 anos que sofre de uma doença grave e está internada desde os 4 meses de idade no Hospital Municipal de São Paulo. O hospital alega que a operação é arriscada e não teria resultado. Já a família pede a transferência da criança para fazer a cirurgia em outra unidade. A sorridente Jordana tem 2 anos e meio, quase a vida inteira dentro desta UTI. Passou apenas 4 meses em casa com a família. A menina sofre de uma doença rara no aparelho respiratório, por isso só consegue respirar através de uma máquina. O que eu quero é que a minha filha tenha a possibilidade de voltar a respirar. A implantação de um marca-passo como esse poderá ajudar a garota a deixar o hospital. O aparelho, que é instalado no diafragma, emite impulsos elétricos nos pulmões e permite que a garota respire sozinha. O marca-passo custa pouco mais de R$500 mil e já foi doado por um empresário. Segundo a mãe, médicos que cuidam da criança não autorizam a cirurgia. Em nota, o hospital diz que o motivo é o comprometimento do nervo, onde seria instalado o aparelho. Angustiada, Rosinei espera a transferência da filha. Segundo este laudo de um outro hospital, Jordana tem condições de receber o marca-passo. Ele se propôs a fazer a cirurgia de graça. Diante do impasse, a mãe da menina procurou a justiça. Em 2014, o juiz pediu para que os médicos se reunissem para chegar a uma conclusão, o que não aconteceu. Em dezembro do mesmo ano, trocou o juiz e o caso foi parado no Ministério Público. A promotoria pediu para que uma perícia fosse realizada para saber se a cirurgia era mesmo necessária. 6 meses se passaram e nada foi feito. Eu quero que a minha filha vá conhecer o mundo, conhecer o que é uma árvore, o que é vida, o que é família. Ela não conhece, ela não sabe o que é isso. Famílias que não conseguem tratamento para doenças como câncer no serviço público de saúde se viram como podem para tentar resolver o problema. No Distrito Federal já tem gente fazendo até rifa para pagar a radioterapia e os exames na rede privada.
O exame que Letícia fez nesta quinta-feira custa em média R$3.000. Chama-se PET Scan, feito neste sofisticado aparelho que procura células doentes. Letícia descobriu que a causa para o cansaço era um câncer no tórax. O problema é que esse exame só está disponível nos hospitais particulares. Este é o terceiro que ela fez. A expectativa é que venha um resultado positivo, que venha zerado, totalmente curada. O primeiro ela fez usando as economias da família. O segundo, a Justiça obrigou a rede pública a bancar o exame. E desta última vez, a Letícia contou com a ajuda das amigas. Elas venderam uma rifa de uma máquina de fazer pão para conseguir o dinheiro. Juntaram R$4.000. Nem precisava de tanto esforço. A rede pública tem um equipamento novinho que nem saiu da caixa, mas está parado no corredor do Hospital de Base, em Brasília. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que a sala onde vai ficar o aparelho está em obras e não há previsão de entrega. Seu Albânio tem câncer de língua em estágio avançado. A família dele também recorreu à rifa de produtos de beleza e de um liquidificador para levantar recursos. Os hospitais públicos da capital do país não oferecem o tratamento para este tipo de câncer. Sofre todo mundo, sofre meu pai, sofre nós, entendeu? A família inteira. Um erro no pedido em uma lanchonete virou caso de polícia no Rio de Janeiro. O rapaz está transtornado. Rômulo, para! Algumas amigas tentam segurá-lo, mas Rômulo José Teixeira parte para cima de Felipe Vieira, gerente da lanchonete. Um amigo de Rômulo se junta à discussão. O vidro da janela é quebrado e arremessado em cima de Rômulo. O gerente pega algo parecido com um cabo de vassoura. Felipe dá a volta e bate boca com Rômulo. Mas é trabalhador, respeita a gente! Rômulo responde. Macaco! Entra no carro e sai. A maior parte da confusão aconteceu bem ali, naquela janela. A lanchonete fica às margens da Avenida das Américas, a principal da Barra da Tijuca. Foi por ela que a turma que se envolveu na confusão foi embora, como se nada tivesse acontecido. Rômulo deixou cair a carteira de habilitação e foi identificado. Felipe, o gerente, registrou queixa na polícia. Disse que Rômulo reclamou porque o pedido dele foi registrado de forma errada. Felipe contou que ainda teve a gravata arrebentada na discussão e que foi chamado de macaco. Hoje, na lanchonete, ninguém quis falar sobre a briga. A polícia investiga o caso. Maio vai terminar com termômetros perto de 0 grau e chance até de geada entre o sul e o sudeste. O finalzinho da semana também fica chuvoso na maior parte do Brasil. Nesses últimos dias do mês, um ciclone extratropical provoca chuva e ventos de até 70 km por hora entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em 18 horas, já choveu o triplo da média para maio em alguns municípios gaúchos. Em Barra do Ribeiro, a BR-116 foi bloqueada por causa dos alagamentos. O tempo também virou em São Paulo. Casacões e o guarda-chuva voltaram às ruas. Amanhã, essa chuva atinge o Rio, Minas, Espírito Santo e toda a faixa norte do país. No Nordeste, finalmente a instabilidade vai embora e o sol já aparece. As temperaturas despencam conforme a chuva diminui. Essa noite já dá até para dormir com uma coberta a mais em Campos do Jordão. O dia começa com 7 graus. No sábado, a mínima vai ser de apenas 2 graus. E nem à tarde esquenta muito na maioria das capitais. Máxima de 24 graus em Belo Horizonte, faz 21 em São Paulo e 20 graus em Porto Alegre. Em instantes, Senado abre a CPI da CBF. A Polícia Federal também vai investigar a corrupção do futebol. Com gol no finzinho, o Internacional se classifica para a semifinal da Libertadores. O Congresso aprova aumento de impostos sobre produtos importados. A gente volta já já. O Senado aprovou hoje o aumento de impostos sobre produtos importados e também a construção de um shopping no Congresso. E terminaram agora há pouco as votações da reforma política na Câmara. O repórter Tiago Nolasco tem as informações ao vivo. Boa noite, Tiago. O que foi votado hoje? Boa noite, Raquel. Os deputados aprovaram a criação de uma cláusula de desempenho.
Também foi aprovada hoje essa regra, que determina que os partidos precisam ter pelo menos eleito um representante aqui no Congresso Nacional para ter direito a receber recursos do fundo partidário e também ao horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Os parlamentares rejeitaram o fim das coligações. A Câmara desistiu de analisar hoje a coincidência nas eleições para todos os cargos em uma única data. Também deixou de analisar hoje as cotas para as mulheres no Legislativo e possíveis mudanças no tempo dos mandatos dos políticos. Também ficaram para depois temas importantes como o fim do voto obrigatório. A Câmara só volta a analisar a reforma política depois do dia 10 de junho. Isso porque na semana que vem tem feriado de Corpus Christi e muitos deputados não estarão aqui em Brasília. Hoje o Senado aprovou mais uma medida do ajuste fiscal. A medida provisória aprovada pelos senadores eleva o PIS, PASEP e a COFINS para produtos importados. A estimativa do governo é arrecadar mais de R$1 bilhão por ano com as contribuições. Junto com o texto, também foi aprovada uma proposta que permite a realização de uma parceria com empresas para a construção de um shopping na Câmara. Isso é um desrespeito total. Eu espero, sinceramente, que a presidente da República vete esse escárnio na cara do povo brasileiro. Os deputados decidiram acabar com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Depois de uma manobra, também foi aprovada a regra que permite que as empresas façam doações aos partidos políticos. Foi uma vitória do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Se isso é melhorar a política brasileira, eu não sei o que seria piorar. O que é importante nesse contexto é que haja transparência, que a sociedade conheça que parlamentar, que partido é financiado pelos mais diversos segmentos. Durante a sessão, uma cena inusitada. O deputado João Rodrigues assistia vídeos pornográficos no celular. O parlamentar alega que estava apenas apagando imagens que tinha acabado de receber num aplicativo de mensagens instantâneas. Quando abri, vi algo impróprio, apontei para o colega ao lado, fiz questão de colocar embaixo da mesa para que não fosse visto, vi do que se tratava e apaguei, deletei do meu WhatsApp, um ato normal como qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão brasileiro faz. O PT e outros 5 partidos vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular a votação da Câmara que aprovou as doações de empresas. E voltamos agora a falar sobre o escândalo de corrupção na FIFA e na CBF. A Polícia Federal abriu hoje um inquérito para investigar fraudes no futebol brasileiro. Nesta quinta-feira também foi autorizada a criação de uma CPI no Senado. Bem longe dos gramados, um time de 53 senadores defende uma investigação, enquanto os deputados vão aos Estados Unidos acompanhar as apurações sobre a FIFA. Romário, que recolheu as assinaturas para a CPI, chamou de ratos os dirigentes presos e cobrou mais punição. Não há outra alternativa. Ou todos esses caras são presos, ou eles continuarão sugando o futebol brasileiro como sanguessugas até a sua morte definitiva. Esse jogo de investigação no futebol brasileiro vai durar 180 dias. A CPI vai investigar a CBF, a organização da Copa do Mundo e também da Copa das Confederações, disputadas aqui no país. Ainda serão apurados contratos suspeitos para a realização de partidas da seleção brasileira. O ministro da Justiça afirmou que o governo vai cooperar com a investigação internacional. Se houver indício de ilícitos perante a legislação brasileira, não importando que tipo de contratos, ou espécie de contratos, ou pessoas envolvidas, a apuração será sim feita. Vamos a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que a gente pode esperar dessa CPI do futebol no Senado, já que a antiga CPI da Nike, que também investigava o futebol, acabou em pizza? Boa noite, Raquel. Podemos esperar muita coisa. A realidade mudou de 15 anos para cá. 15 anos, Ricardo Teixeira presidia a CBF e conseguiu melar a CPI da Nike. Agora, essa nova CPI pode desarquivar casos que foram engavetados, porque há muita munição fornecida pela investigação americana. E o governo brasileiro tem interesse nessa CPI porque ajuda a dividir o noticiário negativo em relação ao governo, subparte econômica e também na Operação Lava Jato. Isso ajuda a explicar, Raquel, porque o ministro da Justiça agiu tão rapidamente e decidiu investigar crimes que brasileiros possam ter cometido, que são conexos, têm conexão com a investigação feita pelos Estados Unidos. Nascimento. Bom, Kennedy, vamos falar da Câmara dos Deputados, né? O presidente Eduardo Cunha conseguiu, em menos de 24 horas, dar a volta por cima na derrota que ele tinha sofrido na terça-feira. Como é que foi essa reviravolta, hein?
Nascimento, o Eduardo Cunha teve uma vitória inegável. O presidente da Câmara conseguiu o apoio dos pequenos partidos, tanto que hoje aprovou uma regra que beneficia essas pequenas legendas. Ele ameaçou que poderia colocar mais obstáculos para esses partidos sobreviverem. Também obteve o apoio do PRB e tinha um mapa de votação da derrota de terça-feira. Aí ele foi atrás dos votos que faltavam, agiu com competência e haverá aí uma briga na justiça. Isso ajuda a explicar como foi essa reviravolta. E também, Nascimento, essa reforma política que a gente está vendo aí, que está acabando até em vídeo pornô, como vimos há pouco, ela deverá resultar no fim da reeleição. E é uma ironia, porque o PSDB, que criou a reeleição, e o PT, que usufruiu desse mecanismo, votaram contra esse instituto. Nascimento. Querido, obrigado, boa noite. Veja a seguir, Inter segue firme na luta pelo tricampeonato da Libertadores. O exército americano manda por engano amostras vivas de antraz para laboratórios e para uma base na Coreia do Sul. E você vai saber qual foi o melhor comercial de TV do ano passado. É já já. O primeiro-ministro do Reino Unido começou hoje uma viagem pela Europa para pressionar os líderes do continente por mudanças na União Europeia. O Reino Unido deixará o bloco se as reformas não forem aceitas. Entre as medidas, David Cameron quer que imigrantes desempregados não tenham acesso a benefícios sociais e que trabalhem por 4 anos antes de pedir assistência ao governo. O premier britânico passou hoje pela Holanda e pela França e ainda vai visitar Polônia e Alemanha. Uma perseguição policial movimentou esta rodovia do Texas, nos Estados Unidos. Para frear o suspeito que estava neste carro branco, um veículo blindado da polícia de elite fechou o fugitivo, que acabou batendo no guardrail. Ninguém se machucou. O exército americano mandou por engano bactérias vivas de antraz, uma doença infecciosa mortal, a laboratórios de 9 estados do país e a uma base na Coreia do Sul. 4 civis e 22 militares receberam tratamento médico preventivo. Vamos pro futebol, festa no Rio Grande do Sul e tristeza em Minas. Bruno Vicari, boa noite. Uma noite de opostos, como disse o Nascimento, aí para o futebol brasileiro na Libertadores. Exatamente, Raquel. O Cruzeiro foi muito mal, decepcionou e foi eliminado pelo River Plate. Já o Internacional é o único brasileiro nas semifinais da competição. Foi difícil driblar o sono depois de uma noite com tanta emoção. Fui do México umas 4 da manhã. Vai ser difícil nos levarem, nos tomarem esse título aí. Vamos Inter. Contra o Santa Fé da Colômbia, mais uma tabelinha histórica do time com a torcida. O Beira-Rio estava lotado. Recorde de público desde a reinauguração. Mas era preciso vencer por 2 gols de diferença. O primeiro passo foi a cabeçada do zagueiro Juan. O alívio veio só aos 42 do segundo tempo, também de cabeça, gol contra do zagueiro Mina. Libertadores sempre é difícil, acho que é muito parelho o nível. Enquanto isso, no Mineirão, um mar azul recebeu o Cruzeiro. Quase 55 mil pessoas apoiavam o time que jogava por um empate contra o River Plate da Argentina. Mas lá a história foi diferente. Os hermanos fizeram 3 e tiraram os mineiros da disputa. A torcida do Cruzeiro não merece essa partida que a gente fez hoje. Os 3 gols a gente observa que tem um erro individual, apesar de que durante o jogo eles foram melhores e competiram muito. O Inter segue como o único brasileiro na Libertadores. O adversário da semifinal será o Tigres do México. As partidas serão em julho, depois da Copa América do Chile, e devem ser confirmadas nos dias 15 no Beira-Rio e 22 em Monterrey. Pela primeira vez nesta competição, o time gaúcho vai decidir a vaga longe de casa. O SBT entregou hoje o prêmio para o melhor comercial de 2014. E o prêmio aos vencedores foi uma viagem ao evento mais importante da publicidade no mundo. Danada! O texto da propaganda virou jargão. Sabe de nada, inocente! O anúncio fez aumentar em 150% o número de acessos ao site de classificados. Para os publicitários, o grande desafio para uma agência: alcançar popularidade e lucro. Uma campanha que teve um resultado de incremento de negócio incrível
de sucesso de público que passou de qualquer limite que a gente pudesse esperar, né? Permitiu construir muito a categoria, as pessoas adotaram essa categoria de classificados de uma forma super descontraída. Não é à toa que o comercial foi eleito o melhor de 2014. O SBT premia agência e anunciante, com um troféu e uma viagem ao evento mais importante da propaganda no mundo, o Festival de Cannes, na França. Além de ser uma campanha brilhante, são parceiros da casa. A campanha desbancou outros 9 concorrentes e foi escolhida por 24 jurados, profissionais de criação das principais agências publicitárias do país. Para a próxima edição do prêmio Inovação, uma categoria regional. Afinal, os talentos não estão apenas nas grandes cidades. Sabe de nada, inocente. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.